Pronto, vou começar a gravar. Pronto, apareceu aí, né? Positivo. Pronto, vamos lá. É importante a gente conhecer alguns dados estatísticos quanto a esse tipo de ocorrência, né? O trauma na criança, tá? No Brasil, esse gráfico mostra, são dados de 2017, as principais causas de morte entre crianças de 1 a 14 anos. O trauma ainda é a maior causa-morte nessa faixa etária, tá? Então, a gente tem lá uma parcela grande do gráfico, né, dessas mortes causadas por acidente de trânsito ainda, certo? Apesar do Brasil já ter evoluído muito nesse sentido, principalmente por conta do enrijecimento das leis, né, de trânsito. Não sei se alguém aqui é da minha época, tá? Mas a gente andava no banco de trás, andava no porta-malas, né? Viajava, e isso era uma coisa comum, tá? E isso matava muitas crianças. E aí as leis foram endurecendo e esse percentual foi diminuindo. Mas ainda é uma parcela muito grande, né, desse gráfico aí. Depois dos acidentes de trânsito, e acidentes de trânsito entendam todos os tipos, tá? Essa criança como passageira, essa criança como pedestre, certo? Os atropelamentos, eles se incluem aí nesse percentual, tá? A segunda causa-morte em crianças nessa faixa etária são os afogamentos, e aí a gente abre um parêntese, para as crianças de 1 a 4 anos, é a maior causa-morte de trauma nessas crianças, ainda é afogamento, principalmente afogamento em casa, né? Piscina, balde, tanque, tá? Parcela grande. Depois, terceira causa-morte, sufocação, seguido de queimadura, queda, intoxicação e outras causas, tá? Enquanto socorrista, é importante que para a gente avaliar essa vítima e tratar ela de forma adequada, é importante a gente observar alguns fatores, tá? Algumas coisas. Primeiro, é importante a gente conhecer as características do crescimento da criança e do seu desenvolvimento. É importante que a gente entenda a fisiologia, a anatomia da criança, tá? É importante que a gente desconsidere ou desconstrua aquela visão que a gente tem muitas vezes, né? E que já foi bem mais forte em outros séculos, inclusive, e que a criança, ele é um adulto pequeno, tá? A criança tem as suas peculiaridades, ela tem as suas especificidades, tá? E a gente precisa, para dar um bom atendimento a essa criança, a gente precisa conhecer e respeitar essa individualidade, tá? É importante a gente saber também que a criança tem padrões distintos dos adultos. O que é que eu quero dizer com isso? É que a criança não respira igual, né, a um adulto, ela não tem frequência, ela não tem pulso igual a um adulto. Então, a gente conhecer para poder tratar, né, e reconhecer problemas na criança é muito importante, tá? Gente, depois eu vou melhorar esse slide, tá? Eu não, ele não estava assim para mim, não, mas vamos lá. Traumas em crianças resultam muito mais em comprometimento sistêmico. O que é que eu quero dizer com isso? No adulto, quando o adulto tem uma lesão em um determinado lugar, geralmente o adulto consegue concentrar aquele problema ali, tá? Criança não. Um problema em um determinado ponto leva a um problema sistêmico, um problema geral, um comprometimento geral desse indivíduo, tá? Por que que isso acontece? Ele é um alvo menor, tá? Ela tem um amortecimento menor devido à quantidade de gordura que ela tem, ou seja, é, ela tem menos gordura e torna os órgãos dela mais próximos da superfície, tá? E como ela não tem essa camadinha, né, esse percentual de gordura que o adulto tem, ela não consegue dissipar essa energia. Então, essa energia, ela é bem direcionada aos determinados órgãos que são atingidos na hora do trauma, tá? Tem esqueleto com pontos não calcificados, isso é um fato, tem pouca gente da área de saúde aqui, tá? E aí eu vou abrir um parêntese.
A criança, ao longo do seu desenvolvimento, tem pontos do esqueleto que vai, né, dos ossos delas que estão em crescimento. E quando você tem um trauma nesses pontos que você conhece, você sabe que essa criança pode ter sequela nesse desenvolvimento, tá? Outro ponto importante é saber que ela é mais flexível, tá? O osso da criança, ela não quebra tão facilmente quanto o do adulto. Como ela não quebra fácil, ela pode esconder evidências de trauma. O que eu quero dizer com isso? Se o adulto cai e ele tem uma fratura, né, na tíbia, por exemplo, você vai lá, quando você vai fazer a avaliação, você percebe a deformidade, né? Então você já sabe ali, você já desconfia, mas tem evidências, né, de que ele tem um trauma ali naquela região. A criança a gente costuma dizer que ela enverga, mas não quebra, tá? Tem um osso realmente mais flexível. E ela pode, não quer dizer que ela não vai sofrer a lesão, pode ter a lesão, pode machucar, mas não é evidente para o socorrista na hora ali da avaliação e principalmente do visual, tá? É, é importante a gente conhecer também padrões de lesões comuns, tá? Em crianças. Retomando lá, acho que uma das primeiras aulas que a gente fez e que eu faço sempre questão de dizer que é a aula mais importante, né, de todo o conteúdo do atendimento pré-hospitalar, que é a cinemática do trauma, eu queria interagir com vocês. Eu botei tópicos nesse ponto aí para que a gente pensasse, para que vocês desenvolvessem, né, exercitassem, na verdade, essa visão de quem está de fora na avaliação da vítima, tá? Então, vamos lá. Que padrões de lesões eu posso encontrar, né, na criança, dessa minha vítima, nas diversas situações? Vamos lá. A criança como passageira no banco da frente, certo? Sem cinto de segurança. O que é que eu posso encontrar de lesão nela? Vamos lá, pode abrir o microfone aí para falar. Eu acho que poderia ocorrer lesão na face. Certo? Uhum. Um tórax. Certo. Isso tudo porque a criança sem cinto no banco da frente, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ser projetada para o painel, né, do veículo. Pronto, exatamente. Quando ela é projetada para o painel, ela pode ter essas lesões diretas ali naquele lugar, mas pode acontecer uma coisa muito comum também e que é responsável por grande parte das mortes nos acidentes automobilísticos. É o quê? Ser ejetada. Exatamente, tá? Estatisticamente, 75% das vítimas que são ejetadas, elas morrem, certo? E a criança, ela pode ser ejetada estando no banco de trás? Pode, claro que pode, tá? Mas estando no banco da frente é muito mais fácil, tá? A criança pode ser ejetada, e eu já falei sobre isso nas aulas, né? Quando ela vai ali entre os bancos, né? Entre os dois passageiros, entre os dois integrantes ali, passageiros, né? Do veículo, né? O motorista e o passageiro da frente, e a criança vai solta ali no meio, conversando, olhando a rua, então facilmente ela vai ser ejetada, tá? Ok, mas se a criança estiver no banco da frente com cinto de segurança, né? Que lesão a gente pode encontrar nessa vítima? Imaginem uma criança, tá, gente, fora do padrão do tamanho, porque a partir de 10 anos, se eu não estou enganada, a partir de 10 anos a criança pode já andar no banco da frente. Mas antes disso, por que a criança não pode andar no banco da frente? Alguém arrisca? Porque o cinto não vai conter ela, né? Pelo tamanho. Exatamente. E o cinto pode até conter, mas ele vai conter no lugar errado, Errado. certo? Pode chegar a estrangular a criança, o pescoço. Pode sim. Tem veículos, inclusive no banco de trás, que tem o regulador de altura do cinto de segurança, certo? Mas esses são mais seguros, né? Inclusive para gente, para o próprio adulto que tem estatura diferente. Mas no banco da frente, a chance disso acontecer com a criança é maior, tá? Em relação aos airbags, o que é que a gente pode ter, né, de problema? Pode sufocar, né?
Pode provocar lesões de face também, tá? Adulta, né? Isso, a criança vai receber aquele impacto, porque eu não sei se alguém já presenciou, né, o acionamento de um airbag, mas é uma pancada violenta, tá? E a criança, na estatura mais baixa, ela vai receber, claro, né, aquele impacto, porque ela é um alvo menor, como a gente já falou, não vai ter como dissipar essa energia, enfim, ela vai sofrer um trauma muito maior do que o adulto, certo? Vamos passar. E também o ângulo, né? O Sim, impacto do exatamente. Ele é projetado, né, ele é pensado para aquele ângulo, imaginando que aquele passageiro, ele é um adulto, certo? Vamos lá. Vamos imaginar agora os acidentes com crianças enquanto pedestres, tá? A gente tem duas variações nesse tipo de acidente aí. Imaginando que o veículo que vai atropelar a criança, ele vem em baixa velocidade, certo? O que é que eu posso encontrar de lesões nessa ocorrência, nessa vítima? Alguém arrisca? Tá. Se a minha vítima é atropelada e o carro vem em baixa velocidade, geralmente ela vai apresentar lesões pontuais, específicas, tá? Ela vai ter, geralmente, trauma de extremidade, fratura de extremidade, quebrou a perna, quebrou o braço, tá? Mas, se esse carro vem em alta velocidade, é claro que ela pode também ter um trauma de tórax por conta do tamanho, isso tudo vai depender da estatura da criança, certo? Mas, se esse carro vem em alta velocidade, o que eu quero que vocês entendam é que a chance dessa vítima ter um comprometimento sistêmico, ou seja, geral, de um problema que atinja todo o funcionamento, é muito maior. Porque em alta velocidade, a chance dessa criança ser projetada, né, para o alto e depois cair, dela ser arremessada, do carro passar por cima, não ter tempo de frear, é muito maior. Então, a velocidade que o veículo vai influenciar diretamente nas consequências das lesões para essa vítima, tá? Outras lesões, outro padrão de lesão que a gente tem que aprender a procurar em relação às quedas, tá? Eu não sei se vocês lembram lá, mas a queda tem um percentual, uma fatia, né, grande daquela pizza lá do gráfico de causas, né, nesse tipo de vítima. E a gente precisa entender essa cinemática, tá? Avaliar direito essa cinemática e imaginar que lesão essa minha vítima pode ter a depender da altura. Então, se a queda da minha vítima, da criança, for de uma altura baixa, também, assim como no atropelamento, eu posso ter lesões pontuais, né, de membros inferiores, dependendo de como ela caiu. Agora, se caiu de cabeça, lesões na cabeça, tá? Se a altura for média, geralmente a gente já tem comprometimento sistêmico, mas ainda pode ser pontuais, tá? E se for de altura alta, né, considerável, já sabe que é quase certeza que essa vítima ela vai ter comprometimento sistêmico, sim, ela vai ter problemas que vão atingir de forma como um todo, certo? O slide está meio maluco, mas vamos lá. Esse slide era para falar sobre os aspectos psicossociais do atendimento à nossa vítima, certo? O atendimento à criança, ele requer da gente um esforço muito grande, tá? A gente precisa entender que o ambiente desconhecido, né, a pessoa estranha, tudo isso pode assustar a criança e levar ela a não colaborar, tá, no atendimento. Então, o que é que fica comprometido nesse sentido aí? A busca de informações, né? Geralmente a criança não vai estar sozinha, mas você precisa conversar com ela para você avaliar até sinais vitais, né? Resposta, neurológica, inclusive, mas o fato de ser do ambiente assustador pode prejudicar esse diálogo aí, tá? Então, enquanto socorrista, o que é importante a gente atentar? É importante que a gente adote uma postura compreensiva e empática, tá? Não quer dizer que a gente precise tratar a criança, né,
Ai, bebezinho, nenenzinho, não estou falando disso, tá? Mas é de acolhimento mesmo, certo? E se for necessário, se abaixar para ficar da altura dela, né? Todas aquelas ações, quem tem filhos já sabe, conhece melhor essas, essas técnicas, tá? Mas, de maneira geral, mesmo quem não é importante que a gente, né, se esforce, fique na altura da criança, converse com ela de maneira que ela entenda que você está respeitando e que você está se esforçando para se fazer entender, tá? Uma coisa muito importante, mas e adote essa postura de acolhimento também, tá? É, é importante a gente lembrar que o socorrista deve considerar o pai ou responsável da criança pela criança doente, né, como um adulto doente. Ele também é um doente. Ele também vai estar abalado, tá? É assim, é unânime isso. A gente quando o seu filho adoece, quando a criança que está com você, né, ela está em perigo, você também está vulnerável, certo? Quantas vezes em casa a gente não já colou as placas, né? Hoje eu sei fazer, mas parece que quando foi com a gente perdeu um pouco, né? Esqueceu. Mas entenda e seja paciente com esse pai, com esse responsável, tá? Ele também precisa de ajuda. Pense na possibilidade de inserir essa pessoa, esse adulto, nesse atendimento, tá? De que ela venha participar. Pai, mãe, segura aqui, ó. Segura aqui com ele, vá conversando com ele, faça isso, traga ele para o atendimento. Primeiro, porque você vai, de certa forma, acalmar esse pai ou esse responsável, essa pessoa, esse adulto que está com a criança, tá? E além disso, quando você traz para perto e para participar do processo essa pessoa, esse adulto, essa criança, ela vai entender. É meio que assim, bom, se meu pai fala com ele, né? Então eu aprovo ele também, tá? A criança precisa dessa aprovação do pai, da mãe, do responsável, para que ela se aproxime de um outro adulto estranho, tá? Então traga essa pessoa para o atendimento, para que você consiga, né, de maneira mais eficiente, é, é, ajudar esse paciente aí, tá? Essa criança. A recuperação, tá? É importante lembrar que a gente nunca deve subestimar lesões, nunca, tá? E aí a gente fala enquanto socorrista, não porque o nosso atendimento ele tem uma limitação, né? A gente foi chamado, atendeu, avaliou, viu a cinemática, viu lesões, tratou, entregou no hospital. Mas agora, enquanto pessoas, né, enquanto pais, mães e multiplicadores de informação, como eu sempre falo, né, é importante a gente atentar para isso. A gente não deve jamais subestimar lesões, tá? Por que eu falo isso? É dado estatístico também, tá? Muitas crianças que sofreram trauma, principalmente na infância, principalmente trauma crânioencefálico, né? Lesão de sistema nervoso central. Muitas dessas vítimas, elas têm sequelas tardias, tá? Lá na fase adulta, ela tem sequelas que ela muitas vezes nem remete a essa ocorrência lá na infância dela, tá? Essas sequelas, elas podem ser físicas e elas podem ser cognitivas também. A criança, ela vinha, né, num desenvolvimento padrão até determinada idade, até um dia que ela sofreu uma queda de bicicleta, que deu um babalu, como a gente fala, né? Perdeu a consciência, desmaiou, foi levada, e depois daquele dia ela começou a apresentar alterações cognitivas, né? Então, dificuldade de relacionamento, vários padrões podem aparecer, tá? E muitas vezes esse trauma lá na infância, ele é subestimado, né? Muitas pessoas nem lembram, nem fazem essa associação. Eu lembro que uma vez eu participei de um seminário de urgência e emergência e a gente assistiu uma palestra de um neurocirurgião falando sobre enxaquecas, tá? A quantidade de adultos, né, de pessoas na fase adulta que recorrem ao sistema de saúde para tratar de enxaquecas é imenso, imenso. E muitas dessas pessoas, muitas dessas enxaquecas, né,
recorrentes na fase adulta têm relação com um trauma, né, de crânio lá na infância. E aquele trauma que você bateu a cabeça e sua avó foi lá e bota a ponta da faca que é fria, né? Bota o gelo, faz aquelas coisas que a gente fazia em casa, tá? Mas não precisou, não precisa levar para o hospital, não precisa ver. Entenda que eu não estou dizendo com isso que a gente vai ficar neurótica agora e tudo vai levar, não é isso. Mas é importante que a gente aprenda a não subestimar esse tipo de lesão, tá? E que a gente entenda e saiba que elas podem ter sequelas. Que se lá na frente aparecer essa sequela, que eu faça essa retomada do passado, né? E passe essa informação, se eu procurar o atendimento, que eu passe essa informação para o médico, olha, mas veja, lá há muito tempo aconteceu isso, para que ele faça essa ligação, né? E não busque a causa do seu problema simplesmente do nada, não. Eu andava bem, até um belo dia eu comecei a ter enxaquecas, tá? Então, é muito importante a gente atentar para isso. Criança cai, normal, tá? Curiosa, o desenvolvimento está acontecendo e ela precisa, faz parte do desenvolvimento da criança, né? Primeiro motor, né? Que ela conheça o mundo, que ela se arrisque, porque ela não tem ainda essa noção de causa e consequência, mas, enquanto adultos, é importante que a gente perceba os diferentes níveis de gravidade dessa queda, tá? Queda de bicicleta, queda da janela, tá? E quando a gente for multiplicar essas informações, né? Quando a gente for chamado para dar uma palestra, por exemplo, na escola do filho, eu já falei muito sobre isso, porque isso é um fato, aparece muito quando sabe que você é bombeiro, pronto. Todo mundo quer, né? Que você vá e é uma missão também, né? E fazer. Você explique, né? Fale sobre isso, fale sobre a necessidade principalmente da prevenção, tá? Ah, a janela do meu apartamento, ela passou a ter telas no dia que a minha filha ficou em pé no sofá. Quando ela estava engatinhando, ok. No dia que eu vi que ela ficou em pezinha no sofá, não, a partir de hoje, todas essas janelas, elas precisam ter telas, tá? Ah, é bonitinho a criança na cozinha, brincando com as panelas. Não, não é bonitinho. Pega as panelas, se você quiser deixar ela brincar, e leve lá para a sala, para o lugarzinho dela brincar. Mas o lugar da criança não é ficar no seu pé na cozinha, tá? Você cozinhando ali, manuseando o alimento quente e a criança ali no seu pé, tá? Então, a prevenção para esse tipo de trauma é sempre o melhor remédio, tá? Sargento, permissão. Pode falar. É verdade esse negócio de que quando a criança tem um trauma na cabeça, não pode deixar ela dormir depois? Veja, não faz sentido, né, a recomendação, não pela justificativa que a gente aprende, né, a gente aprende que não pode deixar dormir, porque se a criança dormir, ela não vai acordar, não é isso, mas quando o médico recomenda para não deixar dormir, é para que você observe nas próximas horas comportamentos, né, diferentes nessa criança por conta do trauma. Então, se a criança bateu a cabeça agora, e ela chorou, que é normal, né? E quando a criança chora, ela fica cansada por conta do choro e ela tem uma tendência a dormir. Mas se ela chora e dorme, você não consegue observar se ela está andando cambaleando, se ela está tonta, entendeu? Se ela vai vomitar, se ela vai dizer para você que está enjoada, né? Está agoniada. Então é só por isso. É só para que o adulto, observe essas possíveis reações relacionadas principalmente ao trauma crânioencefálico, certo? Quando a gente aprende sobre trauma, Entendi. quando a gente aprende sobre trauma, é, e quando a gente atende o trauma, o médico no hospital ele faz algumas perguntas. Ah, bateu a cabeça, somente motociclista, né? Bateu a cabeça, ok. Desmaiou, perdeu a consciência, não. Vomitou, não. Pronto. Por que ele faz principalmente essas duas perguntas? Porque esses dois sinais, né, associados a trauma, dão para o médico, né, ou para o socorrista, uma desconfiança de um trauma crânioencefálico moderado ou grave, certo? Os traumas leves, geralmente, eles não vão apresentar nenhum sintoma, certo?
Vamos lá. É importante, vamos agora falar da avaliação da nossa vítima, tá? No primeiro ponto, sobre via aérea, é importante a gente atentar para a anatomia da criança, tá? É importante a gente... Epa, e a foto saiu cortada. Foi isso, depois eu conserto. Vamos lá. É importante a gente saber que a anatomia da via aérea da criança, ela é diferente, tá? A criança, em relação ao adulto, ela tem uma língua proporcionalmente maior. É porque nessa foto do que está o adulto e a criança lado a lado, mostra na via aérea, não tá cortado. Tá aparecendo cortado para vocês ou tá aparecendo inteiro? Porque para mim não, eu vejo cortado. Tá cortado para vocês? Tá cortado. Cortado. Pronto, depois eu ajeito, depois eu mando. Mas ele tem a língua, a criança tem a língua proporcionalmente maior, tá? E a glote mais fechada. Então, a criança ela já tem uma predisposição a ter obstrução de via aérea maior que o adulto por conta da anatomia da criança, tá? É importante nessa foto que eu botei do decúbito dorsal do adulto e da criança, é importante a gente perceber também e mais uma vez a anatomia, né, da via aérea da criança, né? O pescoço, a via aérea da criança é mais projetada para frente, tá? Ela tem o occipital, o osso posterior aqui do crânio maior, o que deixa ela nessa posição aqui de flexão da cabeça, normalmente, tá? Então, quando a gente vai atender essa criança para o adulto, né, quando a gente vai fazer a abertura de vias aéreas, a estabilização dessa coluna cervical, o colar cervical faz essa função desse coxim para dar essa alinhada, tá? Na criança, eu não posso fazer isso. O ideal é quando não tem trauma, tá? Não tem trauma, e eu quero melhorar essa respiração dessa criança, o ideal é que esse coxim não seja colocado embaixo da cabeça, e sim embaixo do tronco, tá? Vai dar uma alinhada nessa coluna aí. Ok? Falando sobre via aérea, a gente já viu lá, né, em obstrução de vias aéreas, eu acho que é a maior causa-morte em crianças de 0 a 1 ano, né, do trauma, em crianças de 0 a 1 ano, acho que ainda é as causas por sufocamento, tá? Por corpo estranho, né, porque a criança, ela é curiosa, e pela fase do desenvolvimento dela, que é a fase oral, e leva tudo à boca, tá? Assim como pelos afogamentos também. Tá? Então, é importante, né, quando a gente for falando agora de respiração, é importante que a gente entenda e conheça o padrão de ventilação da criança, tá? Ele é diferente nas várias faixas etárias e diferente do adulto, tá? E aí eu já peguem o gancho para vocês conhecerem essas denominações, tá? Então, toda vez que a gente falar de RN ou de recém-nascido, entendam que são crianças até 6 semanas de nascimento, tá? A frequência ventilatória dela, os movimentos, né, de respiração, eles vão variar de 30 a 50 por minuto, certo? Ou seja, o recém-nascido, ele tem uma respiração bem mais acelerada que a nossa, tá? O lactente, entenda, criança de 6 semanas a 1 ano, né? A criança pequena, a gente trata, sim, o lactente, ele tem um padrão ventilatório que vai variar entre 20 e 30, certo? A criança pequena, a gente considera de 1 a 2 anos, também vai ter uma frequência entre 20 a 30 movimentos por minuto. As crianças pré-escolares, tá? São as de 2 a 6 anos, e elas também vão ter uma frequência de 20 a 30 por minuto. A criança em idade escolar, a gente vai considerar de 6 a 13 anos, independente, né? Embora as crianças hoje, elas estejam indo para a escola com 2 anos, 1 ano e 6 meses, mas entendam, a idade escolar de 6 a 13 anos é o que vai se aproximando do padrão ventilatório do adulto, ele vai variar entre 12 a 25, ou seja, é um pouquinho mais alta, pode ser um pouquinho mais alta que a nossa. O adolescente já tem um padrão igual ao do adulto, né? O adolescente a gente considera de 13 a 16 anos e ele vai ter de 12 a 20 movimentos por minuto, tá? Não precisa a gente decorar isso, essas fases estão bem definidas, certo? Mas é importante só vocês conhecerem
que eles têm padrões diferentes, podem ser mais acelerados a depender da idade, e aí para a gente não confundir, a criança está com taquipneia, não, mas o padrão dela já é mais acelerado que o nosso, tá? Importante a gente conhecer isso. No que diz respeito à respiração, gente, é importante lembrar que a avaliação da ventilação e o rápido reconhecimento do desconforto respiratório na criança... Pode falar? Alguém quer falar? É importante saber que quando o socorrista ele conhece, né, reconhece o desconforto respiratório na criança, é muito importante para que ele haja rápido, tá? E como é que eu posso reconhecer que a criança não está respirando legal, né, que ela tem um desconforto? A criança balança a cabeça para respirar, certo? Ela precisa dar uma puxada, geralmente, para o lado. Isso são coisas que o socorrista ele só vai conseguir detectar se ele olhar atentamente para a vítima dele, tá? É muito importante isso, certo? Outra coisa que vai confirmar para a gente, né, que essa vítima ela tem desconforto respiratório é a respiração muito superficial, aquela respiração cachorrinho, tá? Outro ponto são batimentos de asas de nariz. Eu não sei se alguém aqui tem asma ou já viu uma crise de asma severa, né? Que a pessoa puxa o ar com tanta força que a asa do nariz realmente, literalmente, né, bate, tá? Além disso, outro ponto é ronco, né? Uma respiração provocando ronco. O uso da musculatura acessória, você vê que essa pessoa puxa tudo, você vê toda a musculatura da região, né, principalmente do pescoço ali, sendo utilizada para que ela puxe esse ar. E um outro sinal é a distensão do abdômen, tá? É o que a gente chama de efeito gangorra. Ela retrai o peito e o abdômen se distende, tá? Sobe um e desce o outro, sobe um e desce o outro. Então, todos esses sinais, eles são importantes para que o socorrista entenda que essa criança, ela tem um desconforto respiratório, né, e ele saiba como ajudar, tá? Como é que a gente pode ajudar no suporte básico de vida a essa criança? Oferecendo oxigênio, certo? Principalmente oxigênio via máscara. Não nos compete, né, fazer o acesso de via aérea definitiva, não é com a gente, mas talvez seja relevante falar da curiosidade. As crianças, elas é mais difícil entubar a criança por conta daquela anatomia que eu mostrei lá na foto cortada, né? Da via aérea mais estreita, da glote maior, então é mais difícil para o médico entubar esse paciente. Além disso, exige que ele tenha equipamentos, né, indicados, do tamanho certo, que ele não erre, porque se ele pegar um tubo maior, ele pode provocar um trauma nessa vítima também, né, um trauma físico, inclusive. E outra coisa é que quando a minha vítima, é importante a gente falar, que quando a minha vítima tem algum problema de disfunção respiratória, muitas vezes, se eu tiver oxigênio e máscara, melhor que eu ofereça oxigênio e máscara e faça um transporte rápido para o hospital, tá? Porque ficar muitas vezes tentando essas manobras aí, que não nos compete, que a gente não vai fazer, manobra invasiva, né? Mas pode acontecer de um dia a gente se deparar com esse tipo de situação, né? O suporte avançado tentando, né, perder tempo em fazer uma via aérea definitiva, e na criança, sendo que na criança é mais difícil, e ela ganha mais chance de sobrevida se ela chega mais rápido aí ao hospital, tá? Eu estou impressionada com o slide, como ele desconfigurou. Vamos lá. Esse tópico, eu ia falar sobre circulação. Eu vou falar sobre circulação, né? A letra C do nosso atendimento à criança, tá? É importante a gente saber que as lesões que provocam, né, grandes sangramentos, elas não são as que mais acontecem em criança, tá? Esse tipo de lesão ele é mais frequente no adulto jovem, né, por conta da violência e tal, e dos trabalhos também. Mas quando elas acontecem em crianças, por algum motivo, a criança tem uma baixa taxa de sobrevida quando ela se depara quando ela é acometida desse tipo de lesão sanguinante, tá? A criança tem uma chance
pequena aí de sobreviver a esse tipo de lesão, certo? É importante o socorrista atentar, né, para as hemorragias internas, ou as hemorragias internas não, gente, tá errado, viu? As hemorragias externas, elas devem ser contidas imediatamente, sempre, né? Não é diferente do adulto, tá? A avaliação desse parâmetro deve ser contínua. Se eu estou avaliando o ABC, ele deve ser contínua, nunca deve parar, e eu vou explicar já já por quê, tá? E eu tenho que saber que a criança ela tem um poder de compensar o choque por mais tempo, e com isso ela pode esconder sinais de gravidade, tá? Porque ela tem uma reserva fisiológica maior, tem um poder de recuperação maior, a criança. Então, o que acontece? Se você fez a avaliação, o A, o B e o C, principalmente, né? A, B e C, não, mas ela está com um pulso normal. Aí fez só no início do atendimento, foi lá, conteve hemorragia externa, botou colar cervical na maca, botou na viatura e foi para o hospital, não. Você tem que ficar verificando, por quê? Ela pode apresentar um parâmetro desse sinal vital quando você chegou e evoluir rápido para um agravamento no meio do atendimento, tá? Ou durante o transporte. Então, é importante que a gente vá fazendo o ABC nessa vítima o tempo todo. Outra coisa, quando a gente vai fazer, por exemplo, a avaliação do SEI, vai avaliar pulso da minha vítima, então você pode observar na hora que ela tem uma taquicardia, né? Ah, mas é porque... E você pode achar que é por conta da idade dela, tá? Ah, mas a criança, ela tem o pulso mais acelerado, assim como a respiração. Vou mostrar um quadro depois, tá? Dos parâmetros também. E aí você pode confundir um sinal normal, que é a taquicardia dela, porque ela tem um pulso mais acelerado mesmo, com um choque que está tentando ser compensado aí por essa criança. Então, é por isso que a gente tem que estar o tempo todo avaliando esse ABC, oxímetro, para ver se essa criança ela não vai evoluir, né, e declinar o seu estado geral, certo? Gente, eu parei aqui no C, na aula de trauma na criança. Foi muito rápido hoje. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Eu tinha planejado fazer só até a letra C mesmo, tá? Do trauma na criança, e vou precisar de outra aula para continuar. Até aqui, preciso que vocês me deem o feedback. Como é que foi? Tem alguma dúvida? Pode abrir os microfones. Falem, vá, para eu não me sentir sozinha. Foi muito bom, sargento. Excelente, senhora. Foi ótimo, sargento. Eu espero que as próximas aulas sejam sempre a senhora. Olha, deu para entender a necessidade do socorrista de se colocar mais próximo dessa criança, de entender as particularidades dela. Tudo tranquilo para vocês? Não é uma ocorrência fácil, tá? Eu preciso dizer para vocês. Exige da gente muito controle emocional, assim como todas as ocorrências, mas principalmente nas ocorrências graves, com trauma, né, de criança grave, geralmente a gente vai se deparar com familiares descompensados e como a gente falou, e é importante que a gente trate eles e compreenda-os, né, enquanto doentes também, tá? Vai exigir da gente esse esforço psicológico. Eu tenho algumas experiências de trauma na criança bem difíceis, assim, uma das mais marcantes para mim, participei de uma ocorrência onde a criança prendeu a mãozinha
na máquina, né? A família tinha uma padaria e o ambiente da padaria era o ambiente da criança, né? Ela convivia ali no meio dos padeiros, tal, bem normal. Ela tinha 4 anos, tá? Só que por conta daquilo que eu falei, dessa curiosidade da criança, né? Dessa descoberta natural do desenvolvimento dela, eu não sei, ela viu aquela máquina, é uma máquina que eu não sei o nome, mas é uma espécie de uma batedeira gigante que tem lá na padaria, e ela viu aquele maquinário funcionando, né, aquelas grades, né, aqueles dentes, esqueci como é o nome agora, funcionando, e aí o que foi que ela fez? Ela botou a mãozinha lá, tá? Botou a mãozinha, e quando a mão entrou, a máquina puxou, né, sugou, e ela ficou, ela gritou, de forma instintiva, assim, o pai, quando ouviu o grito da criança, já imaginou e já desligou o disjuntor. Então, a cena, quando a gente chegou, era o seguinte, era uma criancinha de 4 anos, né, na altura da máquina, imaginei uma batedeira gigante no chão, que chegava mais ou menos aqui no meu quadril, certo? A criancinha em pé, com o bracinho preso, mais ou menos aqui, ó, até quase a articulação aqui do cotovelo, certo? Um pai desesperado, com a mão na cabeça. Alguém aqui já entrou numa padaria? Lá no fundo da padaria? Por favor, abra o microfone. Sim, senhora. Pois é. Geralmente aquele maquinário, né, antigo, aqueles parafusos grandes, enfim, muito enferrujado. E a guarnição chegou para atender, parou assim, pensou, e agora? Né? A gente não vive essa realidade que está longe de ser o ideal, mas a realidade que vocês, né, estão pegando agora, que vocês estão tendo a oportunidade. A gente vivia uma deficiência de equipamentos muito grande e tal, enfim, eram tempos difíceis. E aí a gente, meu Deus, e agora para desmontar esse maquinário, para tirar, enfim. Foram mais de 2 horas de ocorrência para desmontar a máquina, né? E vai para lá, e tira para cá, e usa o expansor, e usa o desencarcerador, né? Chegou a equipe do SAMU, a USA, o médico fez bloqueio, né? Fez anestesia, fez reposição volêmica, né? E o sangue da menininha escorrendo, escorrendo, escorrendo. E o médico preocupado, porque ela estava perdendo sangue, tá? E aí ele repõe volume, né? Bota soro, mas a gente sabe que tem um limite, porque o soro acaba diluindo também, né? Esse sangue. Então, não pode ser descontrolado, não adianta também ser descontrolado. E eu me lembro que alguém falou assim, não, Cristiane, você é mãe, então é você que vai ficar com ela aí no colo. Sente aí, me deram um banquinho e vá acalmando ela, né? Me deram essa missão aí. Enquanto os outros estavam lá trabalhando para desmontar a máquina. Né? E me lembro de ter que cantar e brincar, e entreter essa menina até a gente conseguir. Felizmente a gente conseguiu, tá? Ela perdeu a mão, isso é um fato, a mãozinha foi estrangulada, né? Perdeu toda a mão, mas ela saiu viva da ocorrência. Na hora ali, a gente, né, tem que ser forte. Quando a gente chega na viatura, a gente pode, né, desabar, a gente tem que se compreender também, enquanto frágeis que somos, né? Na ocorrência, a gente exige que a gente seja forte, e não podia ali naquele momento ser frágil. Mas depois a gente sente o baque. Então, só para compartilhar com vocês o quanto esse tipo de ocorrência ele é difícil, exige da gente compreensão, empatia, tá? E controle emocional, principalmente, certo? Eu vou ter que continuar essa aula, tenho mais, ontem eu não passei um dia bem, enfim, hoje não tinha quem desse essa aula, eu tinha uma aula preparada, tive problemas no meu computador, mas enfim, e aí eu programei fazer até aqui a letra C, fiz cinemática, o A, vias aéreas, a gente falou, o B e o C, tá? Eu vou trazer uma próxima aula, ainda continuando o trauma pediátrico, para falar de outras ocorrências, né? Para falar de estado neurológico também, da exposição, das fraturas, falar dos incidentes de abuso, tá? Em crianças e como o socorrista deve buscar e agir. E aí eu vou deixar para a próxima aula, certo?
Eu vou encerrar a gravação aqui rapidinho. Tá, gente, com licença.